Lembra quando a sua professora passava uma leitura obrigatória? Geralmente era um clássico, tipo Machado de Assis, Aloysio de Azevedo. E ela tentava te convencer de que aqueles livros eram legais, emocionantes e que mereciam a sua atenção. Nós sabemos que você não acreditou nela, assim como também sabemos que você não leu o livro e buscou resumo na internet. Sim, nós sabemos, nós também já fomos jovens e malandrões como você, um espertalhão. A grande questão é que essas histórias são realmente legais. São livros fortes, emocionantes e entretenimento da melhor qualidade. Ou seja, a sua professora estava certa. E nós vamos te provar isso com um livro de cada vez. A nossa primeira dica é item obrigatório de vários vestibulares. O Cortiço foi lançado em 1890. O autor, Aloysio de Azevedo, fala sobre a vida miserável das pessoas que viviam em cortiços naquela época. Para você ter ideia, naquela época, estima-se que 1/4 da população do Rio de Janeiro vivia em cortiços. Esses lugares eram ocupados por pessoas de baixíssima renda que viviam em situações degradantes, sem saneamento básico, higiene ou qualquer necessidade atendida. A história tem muitos personagens, mas gira em torno, na maior parte do tempo, de 3 principais. Um deles é João Romão, que é o ambicioso dono do cortiço. O outro é o Jerônimo, um trabalhador braçal que passa a morar no cortiço em questão. A terceira personagem é uma comerciante de tecidos chamada Miranda, e ela decide fazer um acordo muito questionável com o João Romão. No livro do Aloysio de Azevedo, o autor tenta mostrar a sua opinião de como um ambiente degradante pode trazer o que há de pior dentro do ser humano. O Cortiço retrata uma realidade, é uma aula de história, e tem uma trama muito envolvente, cheia de acontecimentos e muito bem escrita. A sua professora estava certa, você deveria ler. A próxima dica é o único livro em língua inglesa da nossa lista. O Apanhador no Campo de Centeio é um romance escrito pelo J.D. Salinger e é um dos mais importantes de todos os tempos. De todos os tempos. Apesar de ser um clássico com C maiúsculo, O Apanhador no Campo de Centeio tem uma aceitação muito forte entre o público jovem, além de ser uma leitura fácil. Sabe, sem todas aquelas palavras que ninguém usa mais. Por isso, a obra é uma boa pedida para quem quer começar a ingressar no mundo dos clássicos. Sério, vale muito a pena. A história fala sobre Holden, um garoto de família rica que foi expulso do colégio interno onde ele estudava. Para evitar ao máximo contar aos pais sobre a novidade, ele pega o dinheiro que tinha e vai passar um tempo sozinho em Nova York. Apesar de ser considerado um clássico hoje, O Apanhador no Campo de Centeio já foi banido de diversas escolas nos Estados Unidos e em outros países. Muito por causa do seu conteúdo cheio de palavrões, relatos sobre sexualidade e rebeldia. Só não adianta procurar a versão cinematográfica da obra, porque ela não existe. Isso aconteceu a pedido do próprio autor, que detestava cinema. Inclusive, o personagem do livro vive dizendo que cinema é coisa de idiota. Seria engraçado ver isso no cinema, né? Os personagens do nosso próximo livro são como Robin Hood. Eles roubam dos ricos para dar aos pobres. Os pobres, no caso, são eles mesmos. Capitães de Areia foi escrito pelo Jorge Amado em 1937 e conta a história de um grupo de garotos que aplicam golpes e roubam para sobreviver. O livro faz referência aos meninos de rua de Salvador, isso porque o autor Jorge Amado costumava observá-los por ali com uma certa melancolia. Quando escreveu a obra, resolveu retratá-los da maneira mais humanizada possível. Bem diferente da forma como a sociedade observava eles, como se fossem caso de polícia. Os personagens que compõem o grupo de Capitães de Areia têm características próprias. O João Grande, por exemplo, era o que tinha a maior força bruta. O Volta Seca era um fã de Lampião. O Gato era o mais sedutor e carismático. E o Pedro Bala era o líder do grupo. O livro foi muito polêmico na época. Inclusive, 808 exemplares foram queimados em praça pública durante a ditadura Vargas. O governo alegava que a obra era um tanto subversiva. Claro, depois disso, muitos outros exemplares foram vendidos e ajudaram a marcar Capitães de Areia como um clássico nacional. Principalmente por esse novo olhar que ele traz para um problema que existe, até hoje. Se você chegou até aqui, já deve imaginar qual é o primeiro lugar da nossa lista. Dom Casmurro foi escrito pelo Machado de Assis e é um dos livros mais cultuados aqui no Brasil. Não é por acaso.
A história é contada através do ponto de vista de Bentinho, o Dom Casmurro. Ela é envolvente e intrigante de uma maneira que poucos livros conseguem. E a obra se mantém atual, mesmo com o passar dos anos. O Bentinho conhece sua vizinha Capitu, ainda enquanto os dois são bem jovens. Ela é bem confiante, pra frente, ousada, bem diferente do Bentinho. E é claro, os dois acabam se apaixonando. O problema é que a mãe do Bentinho havia feito uma promessa antes dele nascer para ninguém menos do que Deus. Ela prometeu que caso seu filho fosse um homem e nascesse saudável, ele seria um padre. Bentinho consegue se livrar desse fardo de uma maneira que não vamos contar. Mas, ao invés de viver feliz para sempre com a Capitu, ele começa a ter crises absurdas de ciúme, acreditando que a sua mulher o estava traindo com o seu melhor amigo. O resto não vamos contar para não dar spoiler. Afinal, o livro só tem uns 100 anos e teve gente que ainda não teve tempo de ler, né? É compreensível. Quando esse livro foi lançado, lá em 1899, a visão que a sociedade tinha da mulher era muito deturpada e preconceituosa. Por isso, quase que por unanimidade, os críticos que resenharam Dom Casmurro nos jornais daquela época falavam que o livro era sobre uma fêmea feita de desejo e de volúpia e de energia livre, sem desfalecimentos morais, que não sabe o que é senso de culpa e de pecado. Quer dizer, eles já condenaram a coitada da Capitu. Mas aí a sociedade foi evoluindo sobre esses aspectos e a visão que tinha da mulher foi ficando um pouco mais justa, e cresceram assim os debates sobre a Capitu ter ou não ter traído o Bentinho. E não, nós também não sabemos. Com a dualidade da sua história, Machado de Assis acabou criando um termômetro da sociedade. E isso merece ser aplaudido de pé, vai. E você, o que você acha? A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Coloca aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like para ajudar a gente, compartilha com os amigos e comenta qual outro livro você acha que deveria estar aqui na nossa lista, beleza? Nos vemos na próxima.